Há algo acontecendo na sua casa. Algo que você não consegue ver, mas que afeta absolutamente tudo na sua vida. E hoje, através de uma revelação que Cat Kuhlman recebeu diretamente do Espírito de Deus, você vai descobrir como um único versículo sagrado pode transformar sua casa em território sagrado, impenetrável a qualquer influência obscura. Eu sei que você já tentou de tudo. Já orou, já consagrou seu lar, já fez tantas coisas, mas ainda sente que algo não está certo. Aquela sensação estranha quando você entra em casa, as brigas que surgem do nada, os pesadelos recorrentes, a doença que não vai embora, o dinheiro que some como água. E no fundo do seu coração, você sabe que não é natural. Você sabe que tem algo espiritual acontecendo. Cat Kuhlman descobriu algo que mudou completamente a forma como entendemos a proteção espiritual. Em uma de suas vigílias de oração, o Espírito de Deus mostrou a ela uma visão. Uma visão que a deixou tremendo. Ela viu casas, milhares de casas, e sobre cada porta havia uma marca invisível. Algumas portas brilhavam com uma luz divina, outras estavam cobertas por trevas densas. E então, ela entendeu. Cada casa tem uma marca espiritual, e essa marca determina o que pode ou não entrar. O que vou compartilhar agora não é teoria, é poder puro. É a mesma revelação que transformou lares destruídos em fortalezas de paz, que fechou portas para doenças familiares, que bloqueou a entrada de energias de pobreza. E tudo começa com um versículo específico, que, quando escrito e colocado na porta da sua casa, cria uma barreira espiritual que nenhuma força das trevas consegue atravessar. Mas antes de revelar qual é esse versículo, preciso que você entenda algo crucial. Sua casa não é apenas um lugar físico. No reino espiritual, sua casa é um portal. Sim, um portal. E dependendo do que está escrito ou não está escrito na sua porta, esse portal pode estar aberto para bênçãos divinas, ou para malefícios, para mensageiros divinos, ou para espíritos malignos, para prosperidade, ou para escassez. Você já notou como algumas casas parecem sugar a energia de quem entra? Como existem lares onde tudo dá errado? Não importa quem more ali. Isso não é coincidência. Isso é lei espiritual. E Cat Kuhlman aprendeu isso da forma mais difícil possível. Antes de receber essa revelação, a própria Cat passou por um período terrível. Ela conta que havia algo errado em sua casa. Não conseguia orar direito. Sentia uma opressão constante. As pessoas que a visitavam saíam se sentindo pesadas. Foi quando ela clamou desesperadamente ao Espírito de Deus. Mostra-me o que está acontecendo. Mostra-me o que não estou vendo. E foi então que tudo mudou. Em uma madrugada, por volta das 3 da manhã, ela foi acordada por uma presença. Não era medo, era reverência. O Espírito de Deus estava ali, e ele tinha algo urgente para mostrar. Cat foi levada em espírito até a porta de sua casa. E ali, ela viu algo que a fez cair de joelhos. Havia uma marca escura na sua porta. Uma marca que ela nunca tinha visto no natural, mas que no espiritual funcionava como um convite aberto para toda a obra das trevas. E então, o Espírito de Deus falou: "Filha, muitos do meu povo perecem porque não conhecem a importância da porta. A porta é a boca da casa, e o que entra pela boca pode alimentar ou envenenar." Naquele momento, Cat entendeu que precisava urgentemente marcar sua porta com a palavra de Deus. Mas não qualquer palavra. Havia um versículo específico. Um versículo que no mundo espiritual funciona como um selo divino. Uma marca de proteção do Criador, que declara: "Esta casa pertence ao Senhor Criador." Deixe-me fazer uma pergunta que pode doer, mas precisa ser feita. Quantas vezes você saiu de casa pela manhã e quando voltou à noite, sentiu como se algo tivesse mudado? Como se alguém tivesse estado ali, mesmo a casa estando vazia? Quantas vezes seus filhos acordaram gritando no meio da noite sem explicação? Quantas vezes você e seu cônjuge
Brigaram por absolutamente nada, como se algo estivesse provocando conflito. Isso não é paranoia. Isso é percepção espiritual. Seu espírito está tentando te alertar que sua casa está desprotegida, que a porta está aberta no mundo espiritual. E enquanto essa porta permanecer aberta, você continuará sofrendo ataques que nem imagina de onde vêm. Mas aqui está a boa notícia que vai mudar tudo. Existe uma solução, e é tão poderosa que o próprio inferno treme quando é aplicada corretamente. O versículo que vou revelar não é apenas um texto bonito. É uma arma de guerra espiritual. É um decreto do céu que estabelece domínio divino sobre seu território. Kat Kuhlman testou isso primeiro em sua própria casa. No dia seguinte àquela revelação, ela escreveu o versículo que o Espírito de Deus havia mostrado e o colocou na porta. O que aconteceu depois foi sobrenatural. A atmosfera mudou instantaneamente. Onde havia peso, veio leveza. Onde havia confusão, veio clareza. Onde havia doença, veio cura. Visitantes começaram a comentar: há algo diferente em sua casa. Sinto uma paz que não consigo explicar. Ministros experientes entravam e diziam: a presença de Deus aqui é tangível. O que você fez? E Kat apenas sorria, sabendo que havia descoberto um dos maiores segredos do reino espiritual. Mas veja, não é só sobre escrever um versículo e pronto. Há uma forma correta de fazer isso. Há um protocolo espiritual que, se não for seguido, pode tornar o ato ineficaz ou até perigoso. Sim, perigoso. Porque mexer com o mundo espiritual sem conhecimento é como mexer com eletricidade sem ser eletricista. Primeiro, você precisa entender qual versículo específico tem o poder de selar portas espirituais. Não é qualquer versículo. Dos 150 salmos, apenas um tem a combinação exata de autoridade, proteção e declaração de domínio que cria uma barreira impenetrável contra as forças das trevas. Segundo, a forma como você escreve importa. Kat descobriu que não pode ser digitado ou impresso. Precisa ser escrito à mão. Por quê? Porque quando você escreve com sua própria mão, está transferindo sua autoridade espiritual para aquelas palavras. Está selando um compromisso entre você, sua casa e o Deus dos céus. Terceiro, o momento em que você coloca o versículo na porta é crucial. Não pode ser em qualquer hora. Há momentos específicos do dia em que o limiar espiritual está mais fino. E é nesses momentos que a marcação tem maior poder. Agora, talvez você esteja pensando: isso parece crendice. E eu entendo. Vivemos em um mundo que nos ensinou a desconfiar do sobrenatural. Mas deixe-me perguntar: Jesus não cuspiu no chão e fez lodo para curar um cego? Não mandou Pedro pescar e tirar uma moeda da boca do peixe? Deus sempre usou ações espirituais para liberar realidades espirituais. O problema é que a igreja moderna perdeu esses mistérios. Ficamos tão intelectuais, tão racionais, que esquecemos que servimos a um Deus de poder sobrenatural. Um Deus que disse: escrevei isso nos umbrais de vossas casas. Um Deus que ordenou que o sangue do cordeiro fosse passado nas portas para proteger os primogênitos. Isso ecoa até hoje. Kat Kuhlman resgatou esse conhecimento perdido. E não foi por acaso. Foi porque ela pagou o preço. Passou noites em claro buscando a face de Deus. Jejuou até seu corpo fraquejar. Clamou até sua voz falhar. E o céu respondeu com revelações que a religião comum não consegue alcançar. Você sabe o que mais impressionava as pessoas nos cultos de Kat? Não eram apenas os milagres físicos. Era a autoridade espiritual que ela carregava. Demônios gritavam antes mesmo dela abrir a boca. Doenças fugiam com sua simples presença. Por quê? Porque ela conhecia segredos do reino que a maioria ignora. E um desses segredos é este: sua casa precisa estar marcada. Não com qualquer marca, mas com a marca do Altíssimo. E isso começa pela porta. A mesma porta por onde você entra e sai todos os dias.
A mesma porta que no mundo espiritual pode estar escancarada para todo tipo de influência obscura. Pense comigo. Quantas coisas entraram na sua vida que você não convidou? Quantas situações surgiram do nada e viraram sua paz de cabeça para baixo? Quantas vezes você se pegou pensando: como isso foi acontecer? A resposta pode estar na sua porta desprotegida. Mas não estou aqui apenas para apontar o problema. Estou aqui para entregar a solução. A mesma solução que transformou casas amaldiçoadas em lugares de bênção, que fechou a porta para gerações de alcoolismo, que bloqueou espíritos de suicídio que tentavam entrar, que impediu a ruína financeira de famílias inteiras. O versículo sagrado que vou revelar agora não é apenas palavras antigas em hebraico. É uma chave espiritual. Cada verso carrega códigos do reino celestial. Cada palavra vibra em uma frequência que o inferno não suporta. E quando escrito e colocado corretamente na sua porta, cria um campo de força espiritual que nenhuma obra das trevas consegue penetrar. Mas antes de continuar, preciso ser muito claro sobre algo. Isso não é mágica. Não é simpatia. É guerra espiritual pura, baseada em princípios bíblicos sólidos que a igreja primitiva conhecia e praticava, mas que perdemos ao longo dos séculos de religiosidade vazia. Cat sempre dizia: o Espírito de Deus não está interessado em nossos rituais vazios. Ele quer poder verdadeiro manifestado na vida do seu povo. E esse poder começa quando entendemos que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam através de portas abertas. Sua porta pode estar aberta agora mesmo. Enquanto você está aí, ouvindo isso, forças invisíveis podem estar entrando e saindo da sua casa, trazendo enfermidade, discórdia, pobreza, depressão. E você nem sabe. Porque ninguém te ensinou. Porque a religião preferiu te manter na ignorância. Mas hoje isso acaba. Hoje você recebe a mesma revelação que transformou o ministério de Cat Kuhlman, que deu a ela autoridade sobre demônios que outros pregadores não conseguiam expulsar, que fez dela um canal de milagres que abalou o mundo. Agora preste muita atenção no que vou dizer, porque isso pode ser a diferença entre viver sob ataque constante ou viver sob proteção divina absoluta. O salmo que o Espírito de Deus revelou a Cat não foi escolhido por acaso. Cada palavra dele carrega um peso espiritual específico. Cada verso é como uma pedra na muralha que protegerá sua casa. É o Salmo 91. Mas não é apenas ler o Salmo 91. Não é apenas conhecê-lo de cor. É entender que este salmo específico foi dado por Deus como um código de proteção sobrenatural. Quando Moisés o escreveu, sob inspiração divina, ele estava criando mais do que poesia. Estava criando uma fortaleza espiritual em forma de palavras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você acha que isso é apenas uma frase bonita? Não. No hebraico original, habitar no esconderijo significa literalmente criar uma habitação protegida dentro da habitação de Deus. É casa dentro de casa. É proteção dentro da proteção. Mas aqui está o que ninguém te conta. Não basta conhecer o Salmo. O segredo está em como você o aplica. Cat descobriu que quando você escreve este salmo com suas próprias mãos, algo sobrenatural acontece. As palavras deixam de ser apenas tinta no papel e se tornam declarações vivas no mundo espiritual. Vou te contar o que aconteceu com uma mulher que aplicou esta revelação. Ela vivia em uma casa onde aconteciam coisas inexplicáveis. Objetos se moviam sozinhos. Seus filhos tinham pesadelos terríveis todas as noites. O marido havia desenvolvido uma depressão profunda sem motivo aparente. Médicos não encontravam nada. Psicólogos não conseguiam ajudar. Desesperada, ela assistiu a um dos cultos de Cat Kuhlman, onde esta revelação foi compartilhada. Naquela mesma noite, ela fez exatamente o que vou te ensinar a fazer. Escreveu o Salmo 91 inteiro com suas próprias mãos. Mas não parou por aí.
seguiu cada instrução específica que o Espírito Santo havia revelado. Na manhã seguinte, quando o sol estava nascendo, ela fixou o salmo na porta de sua casa. E então, aconteceu algo que ela nunca esqueceu. No momento exato em que o papel tocou a madeira da porta, ela sentiu como se uma onda de energia percorresse toda a casa. Os filhos, que estavam dormindo, acordaram dizendo que haviam sonhado com anjos. A partir daquele dia, os pesadelos pararam. A depressão do marido começou a se dissipar como névoa ao sol. Os fenômenos estranhos cessaram completamente. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu depois. Vizinhos começaram a comentar que havia algo diferente naquela casa. Alguns até diziam ver uma luz suave envolvendo a residência durante a noite. Isso não é coincidência. Isso é o poder da palavra de Deus aplicada corretamente. Quando você marca sua porta com o Salmo 91, está fazendo uma declaração no mundo espiritual. Está dizendo: esta casa está sob a proteção do Altíssimo. Nenhuma peste, nenhuma seta, nenhum terror noturno tem permissão para entrar aqui. Mas veja, o Salmo 91 tem camadas de significado que a leitura superficial não revela. Quando diz, não temerás o terror noturno, está falando especificamente sobre ataques espirituais que acontecem durante o sono. Quando menciona a peste que se propaga nas trevas, está se referindo a influências malignas que tentam se infiltrar quando nossa guarda está baixa. Kat Kuhlman entendia essas camadas. Por isso ela não apenas lia o Salmo, ela o estudava no original, buscando cada nuance, cada significado oculto. E o Espírito Santo foi fiel em revelar os mistérios contidos naquelas palavras antigas. Um dos segredos mais profundos que ela descobriu foi sobre o verso que diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso não é poesia, é uma realidade espiritual. Quando você coloca o Salmo 91 na sua porta, está literalmente ativando uma ordem celestial para que anjos sejam designados para guardar sua casa. Você consegue imaginar isso? Anjos de Deus, seres poderosos criados para ter a batalha espiritual, posicionados na sua porta, porque você ativou uma promessa divina através de um ato de fé? Não é fantasia. É tão real quanto a cadeira em que você está sentado agora. Mas aqui está algo que vai te surpreender ainda mais. O momento do dia em que você coloca o versículo sagrado na porta faz toda a diferença. Kat descobriu que há 3 momentos específicos onde o véu entre o mundo natural e o espiritual está mais fino: ao nascer do sol, ao meio-dia e ao pôr do sol. Nesses momentos, quando a luz está em transição, o mundo espiritual está mais acessível. É por isso que muitas culturas antigas realizavam seus rituais nesses horários. Eles intuitivamente sabiam que havia algo especial acontecendo. Mas nós, como filhos de Deus, temos autoridade para usar esses momentos para estabelecer proteção divina. Quando Kat compartilhou essa revelação pela primeira vez, muitos religiosos a criticaram. Diziam que era crendice, que Deus não se importa com esses detalhes. Mas os frutos falaram mais alto que as críticas. Famílias destruídas foram restauradas. Casas cheias de violência se tornaram lugares de paz. Lares onde a doença reinava se transformaram em ambientes de saúde sobrenatural. Uma das histórias mais impactantes aconteceu com um pastor que estava prestes a abandonar o ministério. Sua casa havia se tornado um campo de batalha. A esposa queria o divórcio. Os filhos estavam rebeldes. As finanças estavam destruídas. Ele sentia que havia perdido completamente a unção. Em desespero, ele procurou Kat Kuhlman. Ela olhou nos olhos dele e disse: Pastor, o problema não está em você. Está na sua casa. Algo entrou pela sua porta e estabeleceu domínio. Mas hoje isso vai mudar. Ela então compartilhou esta mesma revelação que estou compartilhando com você. O pastor voltou para casa cético, mas desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Naquela noite, ele ficou acordado até o amanhecer,
escrevendo o Salmo 91. Suas lágrimas borravam a tinta enquanto ele escrevia cada palavra, clamando a Deus por misericórdia. Quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, ele foi até a porta da frente. Com as mãos tremendo, fixou o salmo ali. E então aconteceu algo que ele descreve como a experiência mais sobrenatural da minha vida. Ele sentiu como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas, como se uma opressão de anos estivesse sendo levantada. A esposa, que estava dormindo, acordou chorando, mas não eram lágrimas de tristeza. Ela correu até ele dizendo: "Algo mudou. Eu sinto amor por você novamente. É como se uma névoa tivesse saído da minha mente." Os filhos, um por um, vieram pedir perdão por suas rebeliões. Em questão de semanas, as finanças começaram a se restaurar de formas inexplicáveis. Esse pastor hoje lidera uma das maiores igrejas de sua região. E em cada casa que visita, ele compartilha essa revelação. Porque ele sabe, por experiência própria, que nossa batalha não é contra pessoas. É contra forças espirituais que operam através de portas abertas. Mas deixe-me ser ainda mais específico sobre como fazer isso corretamente. Primeiro, você precisa de um papel limpo. Não pode ser qualquer papel. Cat descobriu que papel branco, sem linhas, funciona melhor. É como uma tela em branco onde você vai pintar proteção divina com palavras. Segundo, a caneta importa. Use tinta preta ou azul escura. Cores fortes que não desbotam facilmente. Porque este não é um documento temporário. É um selo permanente de proteção. Algumas pessoas preferem usar tinta vermelha, simbolizando o sangue de Cristo. E isso também funciona poderosamente. Terceiro, e isso é crucial, você precisa estar em jejum quando escrever. Não precisa ser um jejum de dias, mas pelo menos da meia-noite até o momento de escrever, abstenha-se de alimentos. Por quê? Porque o jejum aguça sua sensibilidade espiritual e adiciona poder às suas declarações. Quarto, enquanto escreve, não pode haver distrações. Desligue o telefone, tranque a porta. Este é um momento sagrado entre você e Deus. Cada palavra que você escreve deve ser acompanhada de fé. Não é um exercício mecânico, é um ato profético. E aqui está algo que poucos sabem. Cat descobriu que se você ungir o papel com óleo antes de fixá-lo na porta, o poder é multiplicado. Não precisa encharcar o papel. Apenas uma pequena gota de azeite nos 4 cantos, formando uma cruz invisível de proteção. Quando você terminar de escrever, segure o papel entre suas mãos e ore. Mas não uma oração qualquer, uma oração de autoridade. Declare que aquele papel não é apenas papel, mas um decreto do céu. Que aquelas palavras não são apenas tinta, mas fogo do Espírito Santo que consumirá toda a obra das trevas. Então, no momento escolhido, preferencialmente ao nascer do sol, vá até sua porta principal, a porta da frente, por onde as pessoas entram. Se você mora em apartamento, é a porta que dá para o corredor. Se mora em casa, é a porta principal da rua. Antes de fixar o papel, faça esta declaração em voz alta. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu selo esta porta com o sangue do Cordeiro. Declaro que esta casa é território do reino de Deus. Nenhuma arma forjada contra esta casa prosperará. Nenhuma maldição tem poder aqui. Nenhum espírito maligno tem permissão para entrar. Então fixe o papel. Pode ser com fita adesiva, cola, ou mesmo dentro de um porta-retrato pequeno. O importante é que esteja visível, mesmo que apenas para você. No mundo espiritual, estará brilhando como um farol, avisando a todo o poder das trevas. Esta casa tem dono, e o dono é o Senhor dos Exércitos. Agora vou te contar algo que talvez te assuste, mas você precisa saber. Quando você coloca o Salmo 91 na sua porta, nos primeiros dias pode haver uma reação. Sim, uma reação do mundo espiritual. Por quê?
Porque você está desalojando inquilinos invisíveis que estavam confortáveis na sua casa. E eles não saem sem resistir. Kat Kuhlman experimentou isso pessoalmente. Na primeira noite após colocar o salmo em sua porta, ela foi acordada por barulhos estranhos. Parecia que alguém estava batendo nas paredes. Móveis rangiam sem motivo. Era a manifestação da fúria das trevas sendo expulsas. Mas ela não se intimidou. Levantou-se, foi até a sala e declarou: "Vocês não têm mais lugar aqui. Esta casa agora pertence ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, saiam e nunca mais voltem." Os barulhos pararam instantaneamente e nunca mais voltaram. Porque quando você se posiciona com autoridade, o inferno não tem escolha senão obedecer. Mas muitas pessoas desistem nesse momento crucial. Acham que não está funcionando porque há resistência. Não entendem que a resistência é a prova de que está funcionando. É como limpar uma casa muito suja. Quando você começa a varrer, a poeira sobe. Parece que está piorando antes de melhorar. Mas se você continuar, logo terá uma casa limpa. O mesmo acontece no mundo espiritual. A manifestação inicial pode parecer que as coisas estão piorando, mas é apenas o inimigo fazendo seu último esforço, antes de ser completamente expulso. Uma mulher me contou que após colocar o Salmo 91 na porta de sua casa, seu marido, que nunca havia sido agressivo, de repente ficou furioso sem motivo. Começou a gritar que ela estava trazendo crendices para dentro de casa. Exigiu que ela tirasse o papel imediatamente. Mas ela reconheceu o que estava acontecendo. Não era seu marido falando. Era a influência espiritual que estava sendo ameaçada. Ela respondeu com calma: "Amor, isso fica... Se você quiser, pode colocar outro papel com outra coisa ao lado. Mas este salmo não sai daqui." O marido ficou ainda mais furioso. Mas ela permaneceu firme. Orou silenciosamente e foi dormir. Na manhã seguinte, o marido acordou pedindo desculpas. Disse que não sabia o que havia dado nele, que sentiu uma raiva inexplicável, mas que agora sentia uma paz que há anos não experimentava. Você vê? O inimigo tentou usar a pessoa mais próxima para remover a proteção. Mas quando você permanece firme, a verdade prevalece. E aquele casamento, que estava à beira do divórcio, hoje é restaurado e abençoado. Os dois servem a Deus juntos e têm um poderoso testemunho de libertação. Mas há mais segredos sobre o Salmo 91 que preciso compartilhar. Cada verso tem uma aplicação específica para áreas diferentes da sua vida. Quando o Salmo diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não está falando apenas de proteção física. Está falando de proteção econômica, emocional, espiritual. Quantas vezes você viu pessoas ao seu redor perdendo o emprego, entrando em dívidas, tendo problemas de saúde, enquanto você, misteriosamente, foi poupado? Isso não é sorte. É proteção divina. Mas imagine o quanto essa proteção se intensifica quando você conscientemente ativa o Salmo 91 na sua casa. Kat Kuhlman descobriu que famílias que aplicaram essa revelação começaram a experimentar o que ela chamava de prosperidade sobrenatural. Não estou falando de ficar rico da noite para o dia. Estou falando de sempre ter o suficiente, de ver provisão surgir de lugares inesperados, de estar protegido de perdas que pareciam certas. Um empresário que estava à beira da falência aplicou essa revelação. Todos os seus concorrentes quebraram durante uma crise econômica. Mas ele, misteriosamente, não apenas sobreviveu como prosperou. Clientes surgiram do nada. Contratos foram renovados sem explicação. Dívidas foram perdoadas. Quando perguntado sobre seu segredo, ele simplesmente apontava para o Salmo 91 na porta de seu escritório. Mas atenção, isso não funciona se você está vivendo deliberadamente em pecado. O Salmo 91 começa com: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa morar, viver, permanecer.
Você não pode querer a proteção de Deus enquanto vive na casa do diabo. É preciso haver um compromisso genuíno com a santidade. Cat era inflexível sobre isso. Ela dizia: não adianta colocar o salmo na porta se você está abrindo outras portas para o inimigo através do pecado consciente. É como trancar a porta da frente e deixar a janela dos fundos aberta. A proteção divina vem com responsabilidade divina. Agora, deixe-me falar sobre algo ainda mais profundo. O Salmo 91 não protege apenas sua casa física. Ele protege sua casa espiritual, seu corpo. Quando você escreve e declara este salmo, está criando uma proteção sobre sua saúde que a medicina não pode explicar. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Você sabe o que isso significa? Significa que doenças que deveriam te atingir pela genética, pelo ambiente, pela idade, simplesmente não conseguem se estabelecer no seu corpo. Quantos testemunhos existem de pessoas que deveriam ter herdado doenças familiares, mas foram poupadas após aplicarem essa revelação? Uma senhora tinha histórico de câncer em toda a sua família. Mãe, avó, tias, todas haviam morrido da mesma doença, na mesma idade aproximada. Quando ela se aproximou dessa idade, o medo a consumia. Foi então que ela recebeu essa revelação sobre o Salmo 91. Aplicou não apenas na porta de casa, mas escreveu pequenos cartões e colocou em cada cômodo. Anos se passaram. Décadas se passaram. Ela ultrapassou em muito a idade em que todas as mulheres da família haviam adoecido. Aos 85 anos, com saúde perfeita, ela testemunhava: o Salmo 91 quebrou a maldição hereditária. O que matou minha linhagem não teve poder sobre mim, porque eu estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Mas aqui está algo que vai revolucionar sua compreensão. O Salmo 91 também protege sua mente. Não temerás. Aparece várias vezes no Salmo. Por quê? Porque o medo é a porta de entrada para a maioria dos ataques espirituais. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Muitas vezes são manifestações de influências espirituais que entraram através do medo. Quando você sela sua casa com o Salmo 91, está declarando: o espírito de medo não tem lugar aqui. A ansiedade não pode morar nesta casa. A depressão não tem permissão para se estabelecer. E algo sobrenatural acontece. A paz que excede todo o entendimento começa a governar seu coração e sua mente. Um jovem que sofria de ataques de pânico há anos aplicou essa revelação. Os ataques eram tão severos que ele não conseguia sair de casa. Médicos tentaram de tudo. Remédios apenas amenizavam temporariamente. Mas quando ele escreveu o Salmo 91 e o colocou não apenas na porta, mas também ao lado de sua cama, algo mudou. Na primeira noite, ele dormiu sem pesadelos pela primeira vez em anos. Na primeira semana, os ataques de pânico diminuíram drasticamente. Em um mês, ele estava livre, completamente livre. Hoje ele viaja o mundo compartilhando seu testemunho e sempre carrega um pequeno cartão com o Salmo 91 no bolso. Veja, o poder não está no papel. O poder está na palavra de Deus ativada pela fé. O papel é apenas o ponto de contato. É como quando a mulher com fluxo de sangue tocou as vestes de Jesus. O poder não estava no tecido, estava nele. Mas o tecido foi o ponto de contato para liberar a fé. Kat Kuhlman entendia profundamente sobre pontos de contato. Em seus cultos, ela frequentemente usava lenços ungidos. Não porque o lenço tivesse poder, mas porque servia como um ponto de contato para liberar a fé das pessoas. O Salmo 91 na porta funciona da mesma forma. É um lembrete constante, um ponto de contato permanente que mantém sua fé ativa na proteção divina. Mas preciso te alertar sobre algo importante. Há pessoas que tentarão te desencorajar. Dirão que é fanatismo, que Deus não se importa com esses detalhes, que basta orar e pronto. Geralmente são pessoas que vivem derrotadas espiritualmente, que não experimentam o sobrenatural, que têm uma fé morta e religiosa. Não os ouça.
Ouça os testemunhos. Ouça as evidências. Ouça o Espírito de Deus confirmando em seu coração que esta é uma verdade poderosa que foi escondida da igreja por tempo demais. A religião matou o sobrenatural, transformou a fé em teoria, mas Deus está restaurando os mistérios do reino para aqueles que têm coragem de crer e agir. Agora vou compartilhar algo ainda mais poderoso. Quando você tem o Salmo 91 na sua porta, você pode fazer declarações específicas baseadas nele, que têm efeito imediato. Por exemplo, quando sentir que algo ruim está tentando entrar em sua casa, seja doença, conflito ou problemas financeiros, vá até a porta, toque no salmo e declare: está escrito, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu declaro esta palavra sobre minha casa agora. É guerra espiritual aplicada. É usar a palavra como espada. E funciona! Uma mãe fez isso quando seu filho chegou em casa com febre altíssima. Os médicos suspeitavam de meningite. Enquanto esperava a ambulância, ela foi até a porta, tocou no Salmo 91 e declarou proteção sobre seu filho. Quando chegaram ao hospital, a febre havia baixado. Os exames não mostraram nada. Os médicos não tinham explicação, mas ela tinha. Ela sabia que havia ativado uma promessa divina, que havia usado sua autoridade em Cristo junto com a palavra escrita para barrar o ataque do inimigo. Seu filho hoje é um homem saudável que serve a Deus. E aquela experiência marcou toda a família. O Salmo 91 também tem uma promessa específica sobre longevidade. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso não é apenas viver muito. É viver muito com qualidade, com propósito, vendo a manifestação da glória de Deus. Quantas pessoas morrem antes do tempo porque não conhecem e não ativam esta proteção? Kat Kuhlman viveu com intensidade sobrenatural até o fim. Mesmo quando seu corpo estava fraco, seu espírito estava forte. Por quê? Porque ela conhecia e vivia sob a proteção do Salmo 91. Ela não apenas o tinha na porta, ela o tinha memorizado, meditado, declarado, vivido. E aqui está outro segredo. O Salmo 91 protege não apenas você e sua família, mas também seus bens. Nenhum mal te sucederá. Inclui seus pertences, seu carro, sua casa física. Quantos acidentes são evitados? Quantos roubos são impedidos? Quantos desastres são desviados porque há proteção divina ativa? Um casal aplicou esta revelação e algo extraordinário aconteceu. Houve um incêndio no prédio onde moravam. O fogo destruiu os apartamentos ao lado, acima e abaixo do deles. Mas quando os bombeiros entraram no apartamento deles, estava intacto. Nem cheiro de fumaça havia. Os bombeiros não conseguiam explicar. Disseram que era fisicamente impossível. Mas o casal sabia. Na porta deles estava o Salmo 91. E Deus honrou sua palavra. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Não é poesia. É realidade para quem crê e age baseado na palavra. Agora você pode estar pensando: mas eu não sei escrever bonito. Ou minha letra é horrível. Isso não importa. Deus não está interessado em caligrafia. Está interessado em fé. Sua letra tremida, suas palavras borradas por lágrimas, têm mais poder do que a mais bela caligrafia feita sem fé. Kat contava sobre uma senhora analfabeta que queria desesperadamente aplicar esta revelação. Ela não sabia escrever, mas sabia que precisava daquela proteção. Sabe o que ela fez? Pediu para a neta escrever enquanto ela segurava a mão da menina, transferindo sua fé através do toque. Funcionou poderosamente. A casa que era conhecida na vizinhança como amaldiçoada se tornou um lugar de bênção e paz. Isso mostra que Deus não está preso a fórmulas. Ele vê o coração. Ele honra a fé. Se você não pode escrever por alguma limitação física, peça ajuda, mas participe do processo. Ore sobre cada palavra. Declare sua fé. Faça disso um ato espiritual, não mecânico.
E aqui vai uma revelação adicional que poucos conhecem. Você pode criar uma aliança familiar com o Salmo 91. Reúna sua família. Leiam o Salmo juntos. Cada um escreve uma parte. Depois unam todos os papéis e coloquem na porta. Isso cria uma proteção multiplicada. Porque onde 2 ou 3 concordam, o poder é exponencial. Uma família fez isso. E o resultado foi transformador. O pai era alcoólatra. O filho mais velho estava envolvido com drogas. A filha estava em depressão profunda. A mãe estava à beira de um colapso nervoso. Pareciam uma família sem esperança. Mas uma vizinha que conhecia esta revelação os desafiou a tentar. Meio céticos, meio desesperados, eles se reuniram. Cada um escreveu uma parte do Salmo 91. Foi um momento poderoso, com lágrimas e confissões. Quando colocaram o Salmo unificado na porta, algo quebrou no mundo espiritual. O pai, naquela mesma noite, sentiu uma repulsa inexplicável pelo álcool. O filho ligou de madrugada dizendo que havia jogado as drogas fora e queria voltar para casa. A filha acordou no dia seguinte sentindo uma alegria que há meses não experimentava. Em 6 meses, eram uma família completamente transformada. Isso é o poder da concordância familiar, ativada através do Salmo 91. Quando uma família se une sob a proteção divina, o inferno treme. Porque uma casa dividida cai, mas uma casa unida sob a proteção do Altíssimo é indestrutível. Mas deixe-me ser prático sobre a manutenção desta proteção. O papel pode se desgastar com o tempo. Quando isso acontecer, não apenas substitua. Faça disso uma renovação de aliança. Jejue novamente. Ore novamente. Escreva com fé renovada. Cada vez que você reescreve o Salmo 91, está reafirmando sua posição no reino e sua rejeição ao domínio das trevas. Algumas pessoas fazem isso anualmente, como uma renovação de votos espirituais. Outras fazem quando sentem no espírito que é necessário. O importante é manter a proteção ativa, fresca, vibrante. Não deixe que se torne apenas um papel velho na porta. Mantenha viva a revelação por trás dele. E aqui vai algo poderoso. Você pode estender esta proteção. Escreva pequenos cartões com versículos específicos do Salmo 91 e coloque no carro, no local de trabalho, na bolsa, na carteira. Não como amuleto, mas como lembretes constantes da proteção divina que está sobre você. Um motorista de caminhão fez isso. Colocou o verso: "Aos seus anjos dará ordem a teu respeito", no painel do caminhão. Certa noite, dormiu no volante após muitas horas dirigindo. Acordou com o caminhão parado no acostamento. Motor desligado. Freio de mão puxado. Ele não se lembrava de ter parado. Não havia como explicar, exceto pela proteção angelical prometida no verso que ele olhava todos os dias. Agora preciso falar sobre algo muito sério. Há casas que têm uma história pesada. Casas onde ocorreram suicídios, crimes, rituais ocultistas. Essas casas têm o que chamamos de contaminação espiritual profunda. Nestes casos, apenas colocar o Salmo 91 pode não ser suficiente inicialmente. Kat Kuhlman ministrou libertação em muitas casas assim. Ela ensinava que, primeiro, é preciso fazer uma limpeza espiritual profunda, jejum prolongado, oração de guerra, às vezes até a presença de outros guerreiros de oração. Só depois de quebrar as maldições que aprisionam sua família, o Salmo 91 pode ser realmente aplicado como um selo de proteção, um escudo impenetrável para seu lar. Se você sente que seu santuário está contaminado por energias negativas, e você sentirá isso em seu espírito, não hesite em procurar ajuda de líderes espirituais experientes. Não há vergonha em pedir auxílio, em reconhecer que precisa de reforço espiritual. Afinal, até mesmo Jesus enviou seus discípulos aos pares, 2 a 2, para fortalecerem uns aos outros. Há poder na união, na concordância, na força da fé compartilhada. Mas eu quero trazer esperança. Não importa quão densa seja
a escuridão que paira sobre sua casa agora. Não importa há quanto tempo sua família sofre com esses males ancestrais. Não importa quantas gerações de infortúnios parecem pesar sobre vocês. O poder do sangue de Jesus, aplicado pela palavra de Deus, é maior que qualquer obra das trevas. É superior a qualquer influência maligna. Eu já vi casas onde a morte prematura era uma constante há gerações, transformadas em lares de vida, de longevidade, de alegria. Já vi lares destruídos pelo vício se tornarem centros de libertação, de cura. Já vi residências marcadas pela dor da perda, pela sombra do suicídio, transformadas em lugares de esperança, de paz. Tudo isso porque alguém teve a coragem de aplicar essa revelação, de acreditar no poder da fé. Você será essa pessoa para sua casa? Você terá a coragem de ser o guardião espiritual do seu lar? De invocar a autoridade que Jesus te deu e declarar com firmeza: chega! A partir de hoje, meu lar serve ao Senhor. O Salmo 91 é nossa proteção, nossa fortaleza, nosso escudo contra as trevas. Se sua resposta é sim, não espere. O momento é agora. Cada dia que você adia é um dia a mais de vulnerabilidade desnecessária. Um dia a mais em que sua família está exposta a ataques espirituais que poderiam ser evitados. Um dia a mais vivendo sob a opressão, sem a proteção que Deus já providenciou. Pegue papel e caneta. Hoje mesmo, comece a escrever o Salmo 91 com fé. Sinta a energia de cada palavra. Cada palavra é uma pedra na muralha de proteção da sua casa. Cada verso é uma declaração de guerra contra as trevas. Uma firme declaração de fé. Cada linha é um decreto de vitória em Cristo Jesus. Um chamado à luz divina. E quando você colocar esse salmo na sua porta, lembre-se, você não está sozinho. Milhares já fizeram isso antes de você. Milhares fazem isso agora mesmo, ao redor do mundo. É um exército de casas protegidas, de famílias blindadas pela fé, de lares transformados em fortalezas do reino de Deus. A partir de hoje, seu lar não é mais território neutro. É território conquistado pela luz. É embaixada do céu na terra. É lugar onde o mal não tem permissão para entrar, onde a doença não pode se estabelecer, onde a discórdia não consegue criar raízes, onde a prosperidade divina flui naturalmente, como um rio que nunca seca. Declare comigo agora: minha casa está sob a proteção do Salmo 91. Nenhum mal prevalecerá contra minha família. Vivemos no esconderijo do Altíssimo. Descansamos à sombra do Onipotente. Somos protegidos, prósperos e abençoados. Em nome de Jesus. Amém.